Minha diretoria, eu queria muito entender por que o brasileiro tem uma dificuldade de aceitar que as coisas podem mudar e os nomes podem mudar e os torneios, cada um tem a sua importância no seu devido momento. Eu não tenho capacidade de entender por que é que para algumas pessoas o torneio tem que ser validado com um torneio atual para que ele tenha a real importância que ele tem. Por exemplo, o Vasco ganhou uma Copa Libertadores que só trocou de nome um ano depois. Então, para mim, o Vasco é bicampeão da Libertadores. Quem ganhou o Roberto Gomes Pedrosa ganhou o Campeonato Brasileiro. Quem ganhou a Taça Brasil não ganhou bem o Campeonato Brasileiro. Ganhou uma coisa parecida com a Copa do Brasil. Se quiser unificar, unifica com a Copa do Brasil, outro com o Brasileiro. Faz algum sentido? Dá o bicampeonato da Libertadores pro Vasco, que também faz todo sentido. O campeão mundial que jogava uma partida e esse que joga a semifinal com um time africano, árabe, mexicano, é o mesmo Mundial? É, praticamente o mesmo, vai. Não tem muito, né? É diferente. É diferente do Mundial que o Corinthians jogou, por exemplo, em 2000, que foi um torneio teste que não deu certo e não foi para frente, né? Com convidados, etc. Não era bem aquilo que era para ter acontecido. Não teve o mesmo critério de outros momentos onde você ganha no seu país, você ganha o continente, você vai jogar o Mundial, que é o lógico do lógico do lógico. O campeonato de 50 e 51, cara, é muito importante, é muito grandioso, mas ele não é o Mundial que todo mundo costuma ganhar desde que foi inventado, onde se confronta o campeão europeu com o campeão sul-americano. Não é exatamente isso. Eram campeões de países e tal, então é um outro tipo, é um torneio internacional gigante, maravilhoso e tal. Eu entendo os clubes ficarem lá enchendo o saco da FIFA com o documento para tentar reconhecer, que é para dar uma porra de uma satisfação pro conselho, pros torcedores e tal, e eu aposto que nenhum desses presidentes de clube está realmente preocupado com isso. O que ele deveria estar preocupado é em buscar ganhar o Mundial em dezembro, que é absolutamente possível até hoje, continua existindo esse jogo em dezembro. Então vamos fazer um alinhamento dos... Não, primeiro que não deveria haver alinhamento. Segundo que deveria haver o seguinte, neste momento, e aqui fala um torcedor de um time tricampeão mundial, maior campeão mundial do Brasil, neste momento a gente tem que entender o seguinte, essa Copa do Mundo de clubes, ela não é o Mundial de clubes. Isso é outro brinquedo. O cara que ganhar esta porra aqui, ele ganhou um torneio muito maior do que o Mundial de Clubes que nós ganhamos, que todo mundo ganhou. Porque isso aqui tá juntando o planeta inteiro num formato de Copa do Mundo. É outro brinquedo. Ah, esse campeonato vai continuar, não vai continuar? É muito possível que essa seja a primeira e única edição desse campeonato. Nesse momento você já tem, por exemplo, jogadores europeus na corte de Bruxelas entrando na justiça para que esse campeonato não continue, e o presidente da La Liga dizendo publicamente: a nossa intenção é que esta seja a última edição deste Mundial. Então tem um conflito de calendário, de interesse, de uma série de coisas que pode fazer com que esse acabe sendo um torneio isolado no meio do mundo. Mas a necessidade que a gente tem no Brasil de achar um semelhante para dar continuidade e dizer que historicamente é aquilo, a gente só tem também quando convém. Porque, por exemplo, a Copa Conmebol e a Copa Sul-Americana, mesma coisa. É o mesmo critério. Os que não foram para Libertadores entram no torneio e tal, não sei o quê. Se deu uma vaga lá na Sul-Americana recentemente para Libertadores, antes nem isso tinha. É o mesmo torneio. O Atlético pode dizer que ele é campeão da Sul-Americana? Ele poderia. Você poderia unificar. Por quê? Porque é o mesmo torneio. Ah, mas a Mercosul. A Mercosul não é o mesmo torneio da Copa Sul-Americana. A Mercosul era muito melhor que a Sul-Americana. Era outro torneio com outros critérios. A Supercopa da Libertadores não tem porra nenhuma a ver com a Sul-Americana. Era um torneio melhor que a Mercosul e melhor do que a Sul-Americana. Só que ele tinha um outro formato. Porque hoje existe a Sul-Americana, o cara que ganhou a Supercopa, ganhou a Conmebol, ele fala: não, eu quero que vire o nome Sul-Americana. Quando, na verdade, você está desqualificando um torneio. Porque esses torneios são maiores do que a Copa Sul-Americana. A Supercopa, a Conmebol não, a Conmebol era uma merda igual, ou até pior. Mas a Mercosul e a Supercopa da Libertadores eram melhores do que a Sul-Americana. Como esse Mundial de Clubes aqui é muito maior do que os Mundiais de Clube que todos nós já ganhamos. E ele é o primeiro, então não tem esse conversa, eu ganho. Cara, o cara que ganhar esse Mundial pode tirar onda. Eu juntei 32 clubes do mundo num Mundial de Clubes, num sede única igual a Copa do Mundo e ganhei. Esse cara ganhou uma coisa muito maior. De modo que, na minha cabeça, você unificar é um erro da FIFA, porque ela está juntando para agradar e para fazer política um campeonato que jamais existiu, com um monte de campeonato que é muito menor. Então, os nossos mundiais são extremamente relevantes, era o que tinha na época, como, por exemplo, se você pegar os títulos Rio-São Paulo, estaduais e tal, do Santos, do Pelé. Ah, se existisse, ele ia ganhar a porra toda, irmão. Se existisse Champions League chamando o brasileiro, ele ia ganhar. Se tivesse... Ele ia ganhar a porra toda, irmão. Entendeu? Então, a gente sabe da qualidade disso. O problema é que as pessoas querem validar, como o futebol virou muito número, estatística, tudo é validado assim, quantas assistências, quantos gols, quantos minutos, quanto não sei o quê, quanto não sei o quê. Cara, chato, não é isso.
Quantos títulos você ganhou? Qual título que você ganhou? Cara, não interessa, meu irmão. Às vezes tem outros contextos. Às vezes é mais importante você ter tido um time absolutamente épico para a história do futebol do que ter ganhado um torneio que você pode ter ganhado roubado, pode ter ganhado com pênalti que não aconteceu e tal. Às vezes não é só isso. O futebol não se resume a conquistas. Se ele se resumisse a conquistas, a maior parte dos clubes grandes do mundo já teria quebrado e fechado as portas. Futebol se resume a experiência dos torcedores serem apaixonados por aquilo. O que fomenta um clube de futebol é o quanto de pessoas se importam com aquilo. Então, sim, o número de torcidas é absolutamente atrelado à grandeza de um clube. Quanto mais gente te acompanha, mais importante você é, porque você importa para mais gente. Você vai estar sempre na capa do jornal, você vai ser sempre relevante, você sempre tem uma possibilidade maior de ser o protagonista, desde que você faça a lição de casa. Se o Bragantino ganhar os próximos 3 campeonatos brasileiros, sabe o que vai mudar? Nada. O Bragantino vai continuar sendo o Bragantino, não vai mudar porra nenhuma. Se o Flamengo ganhar um campeonato brasileiro, né, você sabe o que acontece. Então, essa mania de tentar padronizar para os dias atuais o que aconteceu no passado é uma puta de uma bobagem, porque a gente não tem necessidade. Basta a gente ter a consciência e conseguir dizer para as pessoas e contar a história para as pessoas e dizer, olha, foi um puta torneio que o Fluminense ganhou, foi um puta torneio que o Palmeiras ganhou, a Mercosul era um puta torneio, São Paulo ganhou uma puta de uma Supercopa da Libertadores, tal. Puta, campeonato legal, valia pra caramba e tal. Ah, mas então é tipo a Sul-Americana. Não. Ah, mas então tem que reconhecer como... Não tem, não precisa unificar. Este Mundial não é o Mundial que o São Paulo ganhou, que o Santos ganhou. O Mundial de 2005 que o São Paulo ganhou é muito parecido com o de 92. Teve só um joguinho a mais ali contra o time inferior, então dá para você botar na mesma prateleira. Como a Conmebol e a Supercopa, a Conmebol e a Sul-Americana, o Roberto Gomes Pedrosa e o Brasileirão, e talvez a Taça Brasil e a Copa do Brasil, pela extrema semelhança entre os formatos, né, e o método de se jogar. Aí você consegue. Quando você faz um campeonato completamente diferente, com critérios diferentes, qual que é o problema que a gente tem no Brasil de falar, existiu, é diferente, e eu não preciso dar o nome do torneio que existe hoje para mudar o valor e o nome daquele do passado para agradar o torcedor e botar na porra de uma listinha de título para você postar no Instagram. Não precisa, cara. O título é importante por si só. Então, dito isso, os times que não têm mundial, né, que tem a sacanagem com o Palmeiras e tal, eles têm um torneio internacional gigantesco. O que eles não têm é o Mundial de Clubes. O Mundial, quando ele foi criado para isso, etc., com esses critérios de campeonatos continentais. Isso não vai mudar enquanto não ganhar. Você pode botar lá, vão continuar tirando sarro, você vai continuar ouvindo a musiquinha, não vai mudar porra nenhuma. Grande bosta que você vai poder... A FIFA reconheceu. Meu irmão, a FIFA tá fazendo média. Não tem a menor necessidade de fazer isso, como não tinha a menor necessidade da CBF unificar os títulos do Brasil para esse ou para aquele. Simplesmente existem campeonatos diferentes, de momentos diferentes e formatos diferentes. Mas é muito difícil o torcedor aceitar e falar, não, eu vou abrir mão de falar que eu sou campeão mundial. Não vai. Mas agora as entidades entrarem nessa pilha para fazer política, aí eu já acho uma encheção de saco do cacete.